outras cidades adotarem, não é, Felipe? Mas tem que ter toda essa preocupação meio jurídica, não é? Pois é, até porque, minha gente, a história do fim da fila é o seguinte: é depois que começar a vacinação para maiores de 18 anos, ou seja, lá para o fim de agosto, não é? Se eu não estiver muito enganado com o plano de imunização do Estado. E aí a Alana reforçou essa questão da legalidade porque é uma dúvida bastante importante que tem surgido aí com essas histórias desses termos de responsabilidade, com essa história de fim da fila, se as prefeituras podem fazer isso, se existe, se a lei prevê algo nesse sentido. E você tem uma informação importante com relação a isso, né, Alana? A gente ouviu, inclusive, especialistas, Alexandre Rico, que é advogado especialista em direito administrativo, explica que no caso de jurar, as pessoas não são obrigadas a assinar o termo. Ele destaca que nem sempre o que é moralmente correto é legal, por isso as prefeituras têm que ter essa atenção aí. O que é legal? O que eu posso fazer? Porque às vezes, claro, a gente sabe que é errado negar a vacina, mas é correto fazer a pessoa assinar um termo? Enfim, a princípio da legalidade norteia atos de administração pública, o que significa que só a prefeitura, Estado, governos em geral podem obrigar a fazer alguma coisa se existir, é claro, uma lei que determine isso. É o que explica ele. A opinião também é compartilhada pelo advogado criminalista Franklin Gomes, que inclusive, Felipe, gravou um vídeo para a gente explicando melhor sobre o tema e a gente vai acompanhar agora. Um ponto importante sobre essa história de sommelier da vacina é justamente a necessidade da existência de uma legislação que permita à prefeitura de fato aplicar uma sanção, seja colocando no final da fila ou eventualmente uma outra sanção. Sem uma legislação que autorize a prefeitura, ela não poderá aplicar qualquer tipo de penalidade. Isso em razão do princípio da legalidade, que rege todos os atos da administração pública. Então tá aí, né, a informação de um especialista, as prefeituras têm que tomar cuidado aí com essas decisões justamente para não estar batendo aí, Felipe, a questão da legalidade, né? Ou se quer realmente aplicar, tem que estar dentro de lei, tem que ser proposta uma lei aí para deixar tudo dentro dos conformes, de acordo com o que determina a nossa legislação. No caso da lei, não é, Alana? Não é simples. Pode ser um projeto de lei, como pode ser um decreto também, tá? O decreto, gente, ele tem teoricamente um peso menor, mas o fato dele existir e ser publicado em diário oficial já dá essa sensação de legalidade, já juridicamente acaba sendo uma forma aceitável. Existe uma previsão legal, a análise é essa, tá? Existe uma previsão legal de punição conforme um decreto. Então, as cidades que estão simplesmente adotando por adotar vão ter que se enquadrar nesse sentido, porque senão os prefeitos podem responder por improbidade e também por abuso de autoridade. Então, existe essa questão aí que acaba sendo levantada. É óbvio, né, gente? A gente está falando de uma questão legal apenas para evitar um problema futuro, porque a gente sabe que imoral isso é. Ah, eu vou querer escolher a vacina. Imoral. Em um momento em que o Brasil vive a crise que nós vivemos, com muitas mortes, a cada dia que passa mais mortes, batendo recordes, a região de Campinas também registrando casos e as pessoas querendo escolher a dose da vacina, tá errado em todas as formas, não é? Obrigado, viu, Alana? A Alana Freitas volta ainda nessa edição para comentar mais notícias aqui da nossa região e também vai falar sobre o aumento do gás, hein? Daqui a pouquinho a Alana volta com essa má notícia para o nosso bolso com relação ao aumento do gás, da gasolina e do diesel. Queria só fazer um comentário antes da gente ir embora para as participações. Ainda sobre essa questão da escolha de vacina, tem muita gente adotando o termo sommelier de vacina, não é? Sommelier, gente, vem daquela história de pessoas que experimentam vinhos, que guardam vinhos. Isso remete lá à Idade Média, na época da França, que carroceiros faziam essa experimentação dos vinhos antes dos reis e dos nobres para evitar que o vinho, ou para comprovar, não é? Se o vinho estava contaminado, se o vinho estava envenenado, se o vinho estava em qualidade ou não, né? Se já não estava estragado, coisas assim. E isso acabou vindo com o passar dos anos e hoje o sommelier é uma profissão reconhecida, não é? De pessoa que entende de vinhos, guarda vinhos e faz essa prova aí para poder oferecer a melhor opção para o cliente, não é? Acabou sendo associado aí com a história de vacina, não é? Para quem quer escolher vacina, porque fica lá sendo um sommelier de vacina, não é?
Eu quero tal, eu analiso que é melhor tal. Então é por isso que surgiu essa associação aí, tá? Isso em todo o Brasil.